resolver esse exercício. Esse já é valendo. Aí essa parte aqui da direita, da esquerda eu vou resolver, da direita é por sua conta, né? Coloquei você aqui, ó. É por sua conta e você vai postar lá. Assim que eu colocar o espaço lá, gente, tá lá o espaço para postar. Eu aviso, vocês vão e postam, beleza? Um exercíciozinho só, vamos ver se dá tempo, né? Já foi mais de 10, 15 minutos da aula já. Vamos lá então. Então tá aqui, ó, massa A, massa B, como eu tinha colocado, coeficiente estático, cinético, força aplicada 9, tá pequena a força, né? Muito pequena, inclusive. Mas tudo bem. Força de atrito, geralzona, você que tem que saber se estamos falando da estática ou se estamos falando da cinética. Força resultante, caso seja necessário calcular a aceleração. E força peso, que eu sempre tenho que calcular a força peso. Tá certo? Por falta de espaço. Essas aqui são as fórmulas que você vai ter que usar aqui. Beleza? E eu vou usar aqui sim. Beleza? Então vamos lá. Primeira coisa é calcular os pesos. Então vamos calcular o peso total, né? Por que não? Calcular o peso total. Desde que você especifique o que é para fazer, tá? Eu não vejo problema nenhum você calcular aqui, pegar todo mundo, né? Pegar o carinha 4 mais 6, né? Você não pode pular etapa, tá? Mostrando aqui fazer de uma vez, claro que pode, tá? Então, vezes o G, que é 10. Então, na verdade, vamos pegar a massa total, que é 10, e calcular o peso total, tá ok? Então, eu acabei de mostrar aqui que isso aqui é a normal, que eu vou usar, independente se o atrito é estático ou se o atrito é cinético, eu tenho que usar essa normal, que são 100 newtons. Beleza? Então tá aí. Isso aqui é meio receitinha de bolo, tá? Vocês não vão ter dificuldade. Se tiver, você sabe que é só me falar. Beleza? Receitinha de bolo mesmo, tá? Então tá lá. Já achei normal. Vamos fazer o teste então, porque eu já sei que tem alguém aplicando uma força de 9 newtons. Vamos fazer o teste, vamos ver se ele está parado, se eu venci o atrito estático. Então vamos colocar aqui estático, tá? O que seria o estático? É o coeficiente estático, né? Usando essa formulazinha aqui, ó, tá? Pegar o estático, que é 0,3, vezes a normal total, que é 100. Ah, não acredito, 100. Então nem vou sair daqui, tá certo? Porque isso aqui vai dar 30 newtons. Não venci. Não venci o atrito. É bom resolver uns desses aqui de vez em quando, né? Não venci o atrito. Eu estou aplicando a forcinha de 9. Não venci o atrito, tá? Então, qual que é o meu estado atual? Opa, esqueci Gabriel aqui. Repouso, tá? Aí eu poderia perguntar um negócio extremamente importante. Fazer, não, que beleza, né? Não vou precisar fazer conta? Não. Por quê? Porque não tem aceleração, está em repouso. Mas aí eu poderia perguntar, e eu vou perguntar agora. Galera, vou liberar a Eric aqui. Qual é o valor da força? Tá estranho, né? Acabei de calcular a força de atrito estático aqui. Aí eu vou e pergunto para vocês o quê? Qual é a força de atrito estático? O Carlos deve estar passado, que está com fome, né? Deve estar querendo almoçar, sem noção, perguntou o que ele acabou de calcular. E aí, galera? Qual é a força de atrito estático? Não, qual que é a força de atrito, né? No caso é estático porque está parado, né? Qual que é a força de atrito estática? Hum? Galera? Oi? Olha o que eu fiz, recapitulando. Calculei o peso total. A gente poderia calcular o peso de A, o peso de Carlos. B, somar, né? Que ia dar o mesmo resultado. Pode falar, Letícia. Foi Não é Letícia? Não, Maria Letícia, não, é Fernanda, Maria perdão. Fernanda. Maria É, Fernanda. é que eu não entendi. Você quer que a gente fale de qual dos dois lados? Do lado que eu tô resolvendo aqui, ó. Tá, mas Tá, aí você esse. quer a força de atrito de qual cálculo agora? Agora eu quero a força de atrito. Qual que é a força de atrito estática? Que pergunta é essa? Né, Maria Fernanda? Que pergunta é essa? Eu calculei a normal total, calculei a força de atrito estático, que é o coeficiente máximo,
vezes a normal e achei 30. Certo? Certo. Aí concluí que está em repouso. Concluí que não tem aceleração. Aí eu venho e pergunto que, gente, qual é a força de atrito? Estático, né? Já que eu falei que está parado. Fica estranho, né? Parece uma pegadinha, né? Vai, cara, você é 30, cara. Você não calculou, não achou 30? Não. Calculei, achei 30. Só que. Ô, Carlos, Oi, amigão. poderia ser o 0,10 vezes o 100 ali? Sim, aí você Tô... estaria calculando o cinético, né? Ai, Não, aham. é normal, é exatamente, né? Pensar isso aí. Ah, deve ficar, você tá querendo calcular o outro atrito, então, né? Mas esse eu só calcularia caso eu tivesse vencido o repouso, né? Se eu tivesse conseguido sair do repouso, aí eu calcularia o outro atrito. É porque ficou estranho mesmo, né? A minha pergunta aqui. Esse atrito que eu acabei de calcular, na verdade, que é o que eu tô, parece que eu estou perguntando, né? Que eu achei 30, tá? É o atrito máximo. Aí que vem a maldade, máximo. Não quer dizer máximo. Que esse atrito que você acabou de calcular, né, que eu acabei de calcular aqui, seja o atrito que o chão vai exercer. É no máximo 30 que ele pode fazer. No máximo. Então, então seria o atrito estático menos a força aplicada? Quase, amigo. Hum. Quase. Bateu-se na trave, sabe? Então, vão lá no simulador. Todo jeito eu já iria no simulador. O simulador foi o seguinte. Aqui que eu mudei aqui. Coloquei o cara lá para fazer uma força de. Lembra? De 26, né? 25 que é o máximo. Que força é essa? É o atrito máximo. Tá? Beleza. Então tá, Cássio. Calma aí, calma aí. O 125 é o máximo. É. Tá. Então eu estou prestes a entrar em movimento. Está. Só que se eu fizer 75, qual que é o atrito? 75. Se eu fizer 125, quanto que é o atrito? 125. Ah, se eu fizer 50, 25, Carlos, quanto que é o atrito? 25. Né? A maldade está aqui, ó. Ah, então tá. 125 é o máximo que ele pode fazer. Mas se você fizer 125, ele vai te responder com 125. Você está no limite dele ali. Se você fizer 75, ele vai fazer 75. Se você fizer 25, ele vai fazer 25. Ele tá tranquilo. Porque o limite dele tá lá na frente, ó. Se você fizer um a mais aqui, pronto. Colocou em movimento. Aí quando você coloca ele em movimento, você tem que calcular o outro atrito, ó. Perceberam? Vou parar isso aí. Então, volta pra cá. Então, esse 30 que eu calculei é o máximo que ele pode fazer. Agora, ele vai fazer quanto? É o quanto eu fizer. Se eu fizer 9 tentando puxar ele, ele vai sair do lugar? Não. Então, quanto que ele faz? Ele faz, então, sobre a gente. Se eu fizer 9, ele faz 9. Não faz sentido ele fazer 30. Já pensou que loucura? Se ele pode fazer até 30, ele não vai fazer 30. Ele pode fazer até 30. Já pensou se você fizer 9 nele, ele vai assim, ô rapaz, eu vou fazer 30 não sei, presta atenção, vou mandar você longe. E ele ia mandar mesmo. Eu ia fazer 9 nele, ele ia fazer 30. Já pensou em empurrar um bloco, soltar o bloco e ele sair andando no sentido contrário? Seria até estranho, né? Então isso não acontece. Ele responde de acordo com a força que eu exerço. E eu sei que até 30 ele vai ficar parado. E se eu fizer 9 é 9, se eu fizer 10 é 10, se eu fizer 12 é 12, se eu fizer 29 é 29, se eu fizer 30 é 30. Se eu fizer 30,1, eu tenho que correr lá e calcular o cinético que eu venci. Por 0,1, por 0,1. Então, qual que é o atrito estático? O máximo é 30, mas o quanto que o chão está fazendo, só o quanto eu fiz sobre ele. Ele responde de acordo com o que eu fiz sobre ele. Tá vendo? A força de atrito, enquanto eu não consigo vencer, ela é igual à força aplicada. Certo? Tranquilos?
E aí, Iago? Tranquilo? Tranquilaço. Beleza, então, galera, todo mundo tranquilo? Então, a maldade, nossa, que pergunta, a maldade tá aí. Esse cálculo que eu faço de estático, ele realmente é um valor máximo que eu tenho que vencer. Agora, quando eu calculo o cinético, é porque eu já venci estático. Eu já venci e aquela força que eu encontrar aqui, ó, ela vai ser a que eu exerço mesmo. Por exemplo, se eu voltar lá no simulador, ó, quando eu exerço, que eu tinha dado uma pausa, quando eu faço um newtonzinho a mais ali, ó, pena que não dá pra fazer 0,1, né? Eu faço um newton a mais, pronto, venci. Quando eu venci, automaticamente cai para 94. Agora eu posso morrer de fazer força, que o atrito, ó, sempre vai ser 94. Morrer de fazer conta, cair, né? Morrer de cabeça para baixo ali, que eu vou, o atrito sempre vai ser 94, ó. Como eu não tô aqui mais, né, eu saí de cabeça para baixo aqui, rolando, agora vai ficar atuando só o atrito até me parar. Até me parar. E 94, cara, 94. Por quê? Porque eu venci. Aí ele passa a ser o atrito estático, o cinético ele é constante. Aí vem um gráficozinho que eu desenhei para vocês, tá? Que eu vou lembrá-los aqui, que é o gráfico. Agora ele faz mais sentido. Quer ver? Gente, esse lado aqui é para vocês, tá? Eu vou até dar um print aqui, você vai substituir os valores, tá? Eu vou dar o print, vou mandar no grupo de vocês, tá certo? Mas eu vou colocar a versão original, digitalizada, bonitinha lá, tá? Na apostila, não precisa preocupar não. Perdão, na plataforma, falei errado. Tá? Vou mandar aqui para quem é do WhatsApp e vou deixar digitalizado lá no. Então, olha só. Teve um gráfico que eu mostrei para vocês. Cara, o dia que esse gráfico caiu no vestibular, mas o que teve de gente que xingou o professor de física. Vocês vão me xingar um pouco menos porque eu expliquei o gráfico, né? Ninguém explicava esse gráfico antes. Ninguém falava de gráfico que era é, gráfico que era força em função de força. Deixa eu especificar. Força de atrito. Eu já fiz esse gráfico, mas acho que agora fica mais claro. Em função da força aplicada. Aí muita gente xingou porque falou, não, meu professor nunca fez um gráfico de força em função de força aplicada. E é aquilo lá que eu falei. Então, se eu fizesse uma força de 31, o que ia acontecer? Eu ia fazer uma força. Se eu fizer uma força de 10, ele vai me responder com 10. Se eu fizer uma força de 30, de 20, ele vai me responder com uma força de 20. Mas aquele valor calculado aqui, ó, ele é o valor máximo. Então, até aqui, ó, ele consegue ficar em repouso. Até aqui. Então, se eu fizer uma força de até 30, né, dei uma emboladinha ali, desculpa, ele vai conseguir. Se eu fizer 30,1, ele cai e vai para um valor menor. E aí depois eu posso morrer de fazer força. Posso fazer 130 aqui, ó, que ele vai continuar constante. A vida toda agora. Eu posso até parar de fazer força, igual vocês viram lá, que o bloco vai continuar andando até uma hora ele parar. Porque aí só o atrito que vai estar atuando. Então, antes, né, lembra que eu fiz esse gráfico? Antes, repouso. Nossa senhora, o que eu tentei escrever aqui? Repouso. Repouso. Aqui eu estou quase entrando em movimento e aqui eu estou em movimento. Então, você bater o olho nesse gráfico, você tem que ser capaz de identificar até que momento que eu tenho, em que momento que eu estou prestes a entrar em movimento, onde que eu estou em repouso, onde que eu estou em movimento. Beleza? Então, esse gráfico agora ele está mais claro para a gente, que eu entendi como é que funciona o negócio ali. Beleza? Tranquilos? Aí tem outros exercícios que eu vou passar, tá?
Então esse é a tarefa 1. Alguma dúvida, galera? Você vai substituir os valores que eu fiz aqui, tá? Qualquer coisa recorre à aula de hoje. Vai substituir esses valores aqui por esses aqui, ó. Tá certo? Tranquilos? Então, tá aí. Fechou? Fechou. E eu deixei um outro exercíciozinho aqui, que vai ser a mesma coisa, para encerrar. Ó, e vai dar tempo certinho. Meia aula já foi. E esse aqui é para encerrar. Esse aqui, como sempre, do meu lado esquerdo aqui sou eu que faço. Tá? Aí eu vou colocar aqui. Agora eu tenho um que está numa superfície e o outro que não, hein? Então esse cara aqui, ele, sei lá, vou colocar ele aqui 10 quilogramas. Perdão aí que eu esqueci de calibrar o negócio aqui. Vou colocar esse carinha aqui, que é uma massa de 10 quilogramas. E esse aqui, faz quanto que a densidade dele é diferente? Ele é o dobro. Tá certo? E aqui, vamos tentar fazer o contrário. Se eu colocar o cara pesado, pesadão aqui em cima, e colocar o cara mais leve aqui embaixo, o que, que vai acontecer? Você vai fazer com os valores trocados, tá? Eu vou fazer com coeficiente estático 0,2, tá certo? E coeficiente cinético tem que ser menor ainda, 0,1. Nossa, ficou pequeno demais. Deixa eu corrigir aqui. 0,3. Tá certo? E você vai fazer a mesma coisa. O coeficiente seu pode ser até o mesmo, tá? Não tem problema não, só a massa é diferente. Tá? 0,3. E coeficiente cinético, que eu não sei se você conseguiu, 0,2. Certo? Certo. Mais alguma coisa? Não, as massas estão aí, os coeficientes estão aí, tá? Aqui é com você. E aqui é comigo. Beleza? Não podem falar que eu deixei o mais difícil para vocês, que é tudo igual. Tranquilos? Então, como que funciona agora? Vamos dar nome aos bois, né? Eu tenho aqui peso. Ah, todo mundo tem, amigo. Todo mundo que tem uma massa tem um peso. Então, vamos lá. Vamos lá. Só que quem tem canetinha barata... beleza. Aí aqui, peso de B. E falta de coordenação motora também, né? Conta, né? E aqui o peso de A. É um pezinho menor, mas ele tem peso. Quem tem normal? Uai, só quem está em superfície. Que é esse cara aqui de cima. Tem uma normal aqui, ó. Esse cara não tem normal. O máximo que você pode desenhar para mim aqui é o quê? Através da corda aqui, uma tensão. Tudo bem. Né? Posso até calcular uma tensão aqui, ó. Tá? Mas a princípio, né? Ah, outra coisa. Quem pode sofrer ação de atrito? Bem, esse cara tá pendurado, cara. Só se estiver ventando, né? De baixo para cima para atrapalhar ele. Então, o único que pode sofrer atrito é o cara de cima. Observe que antes era todo mundo, agora não. Agora é só esse carinha aqui de cima, ó. Beleza? Você vai fazer a mesma coisa para mim do lado de cá, hein? Do lado direito aqui, viu? Desenhar as forças envolvidas. Então, para calcular o atrito, qual que é a fórmula mesmo? Atrito é a superfície, que é o coeficiente, qualquer um, né? Perdão. Vezes a normal. Só o de cima. Só o de cima. Então, observe que as únicas forças que atrapalham esse cara a descer, que pode atrapalhar ele a descer, né? Não sei se ele está descendo, provavelmente está, né? Eu sei pelos valores. Ele está descendo, mas digamos que eu não sei ainda, né? Então o único lugar que tem atrito é o de cima. Então esse aqui, o B, pode até tentar empurrar, puxar, mas tem um cara lá de cima que está atritando com a superfície. Então pode ser que nem ande, né? Pode ser que fique agarrado, parado aí, né? Então eu vou calcular o atrito estático de quem está lá em cima. Mas quem está puxando, gente? É o cara que está pendurado. Qual que é a força, então, que esse cara está exercendo aqui?
Beleza, vamos lá então. Vou pegar, é o peso do carinha B, que é a massa dele, vezes o G, que é 10. Né? Lembra aí que peso é Maria Geralda, quer dizer, Minas Gerais. Né? Não é que Maria Geralda acha ruim. Então tá aqui, 200 newtons. Tá aí. É uma força bem grande, considerando, né, que tem um atritozinho de nada numa massa que é metade do valor dessa que está pendurada. Né? Se fosse ficar parado, só for um exemplo de vocês. Aqui não. Tem uma força puxando de 200 newtons aqui. E quem que está se opondo? O atrito. Vamos calcular o atrito então? Quanto que seria o atrito estático? Para ver se como. Dar um atrito igual a 200 é muito difícil. Né? Coeficiente estático, 0,3. Vezes a normal. Qual a normal? Só do cara que está aqui, ó. Né? Então, muita atenção. Só o cara que está pendurado. O peso do cara que está pendurado, quanto que é, gente? Só multiplicar pelo G, né? 100. 100 newtons. Né? Então, vai ficar 0,3. Vai dar uma forcinha pequena, vezes 10, 100. Então, vai dar uma força pequena comparada com o que está puxando, né? Vai dar um atrito aí de 30 newtons. Tudo bem? Tudo? Isso. Então tá aí, ó. Essa é a força que está se opondo. Aí o peso e a normal, só serve para calcular peso e normal, ó, só serve para calcular peso e normal, só serve para calcular o atrito aqui, gente. Que aí quando eu descubro o atrito, a única força que está contrária mesmo ao sistema aqui, tentando atrapalhar, é o atrito. Então eu tenho uma força de 200 newtons puxando o sistema para a direita e tenho uma força de 30 newtons, que é o atrito. Então eu venci. Não venci? Venci. Posso usar essa fórmula aqui? Eu posso usar essa fórmula aqui na hora de calcular a força resultante, que agora eu vou calcular a aceleração. Força resultante é igual ao quê? A massa total, né? Lógico, total. Vezes a aceleração. Quem que é a força resultante? É uma força menos a outra. Qual que é a massa total? Só somar, 10 e 20. Posso usar essa fórmulazinha aqui, ó? Esses 30 newtons? Posso? Vocês estão com fome também? De forma alguma, galera. Não posso. Vocês concordam? Letícia, Iago, Maria Fernanda, Gabriel, Davi. Vocês concordam? Mateus, Sim. José, Miguel. Vocês Concordo. concordam comigo? Por que eu não posso? Bem, eu não posso porque isso aqui foi só para ver que realmente eu venci de longe, ó. Difícil. Então eu não posso usar essa, eu já venci essa força. Ela não existe mais. Então eu vou usar agora, eu consegui colocar em movimento, então eu vou usar o cinético. Certo? Então vai a gente calcular o atrito. Ó, uma coisa que você pode guardar sempre, a vida toda, em qualquer situação, é o seguinte. Se você partiu para essa fórmula aqui, ó, com o objetivo de calcular a aceleração, então você já está convencido de que ele está em movimento. Você nunca vai poder usar o estático. Sempre vai usar o cinético. Beleza? Então, se você partiu para calcular a aceleração, você nunca vai poder usar essa fórmula esse primeiro valor que você testou aqui. Então, você vai ter que calcular o novo valor, que é outro coeficiente, que é o 0,2, vezes a normal, que é a mesma, né? O mesmo bloco. Então, o meu atrito mesmo, que está atrapalhando aqui, né? Agora que eu venci, é de 20 newtons. Esse que é o atrito mesmo, tá? Aí o bacana é que vocês vão resolver depois pra mim. E eu vou poder dar uma olhada, né? Dar um feedback, ver se entendeu mesmo. O que pode ser que você confundiu, que você não pegou aqui e não me falou, tá? Então agora eu posso partir para essa fórmulazinha geral aqui, ó, tá? Essa é a fórmula geral, a segunda lei de Newton. Beleza? Força resultante é o que? É a força maior que tem que estar atuando aqui, menos a única que está se opondo, 20. Ok?
Massa, sempre a massa total, que está sempre todo mundo em movimento aqui, que é 10 mais 20, vezes a aceleração. Então tá aí, 180, 10 minutinhos. 180 é igual a 30 vezes A. Simplificando aí, eu tenho uma aceleração de 6 metros por segundo. Acho que vou até colocar aqui, porque ainda dá para calcular alguma coisinha ali. Ó. É uma aceleração de 6 metros por segundo ao quadrado. Beleza? Dúvidas? Essa foi a minha aceleração. O que eu Carlos, poderia? Fala, amigão. essa força de atrito cinética ali que deu 20 newtons, você fez. Como que você achou ela? Eu acho que eu dei uma voada. Essa aqui é a cinética. Opa. Essa daqui é a cinética. Cinética. Aqui tem uma força-peso tentando puxar esse bloco aqui, puxando, né, o bloco B para baixo, com uma força de 200 newtons, olha só. Então, quando eu calculei o estático, né, para saber se eu venci o repouso, isso aqui é o estático. Eu achei só 30, falei, 30? Tem um cara pendurado aqui que só ele são 200 newtons. Ah, então eu venci. Eu consegui puxar o cara lá de cima, tá? O bloco aqui, né? O cara lá de cima ficou estranho. O bloco lá, beleza? Aí, venci. Se eu venci a inércia, então quer dizer que ele entrou em movimento, ó. Então eu vou calcular o atrito. Se eu vi que eu venci, esse aqui não serve para mais nada. Lembra que eu falei? Então eu vou em busca do movimento, do cinético. Então ele entrou em movimento. E quando ele entra em movimento, a força diminui. Por quê? Porque o coeficiente é diferente. O coeficiente é sempre menor. Né? O difícil é empurrar o bloco. Depois que ele começa a sair, entrar, quando ele entra em movimento, ele fica mais fácil de deslizar. Né? Aí eu fui, usei essa fórmula, essa força, né, para calcular a aceleração. Beleza? Já que eu venci, né? Já que eu venci, eu fui lá, peguei a força total, menos a força de atrito, e peguei a massa total, para calcular a aceleração. Deu para pegar aí, Davi? Deu certinho. Então, Muito obrigado. esse pulo aqui, ó, é esse pulo do gato que eu dei aqui, ó, né? Tem que tomar muito cuidado com ele, que é quando eu percebo que eu venci o atrito, e como ele entrou em movimento, eu não posso usar essa força aqui, ó, 200 menos 30. Aí eu ia me estrepar todo, ia errar tudo, tá? Porque se eu venci, então eu tenho que usar essa daqui. Agora, se por acaso, né, eu chegasse num valor que eu fiz 30 e o atrito máximo é 30, e eu parava a brincadeira aqui. Beleza? Tranquilos? Ó, o que eu posso perguntar agora é a tensão. Ô, gente, a tensão antes era tão legal de calcular, sabe por quê? Porque a tensão era a força que sobrava pro cara lá de cima, pro bloco lá de cima. Como o bloco lá de cima tá sozinho, era só pegar a massa dele, 10 vezes a aceleração, que é 6. Era tranquilo de calcular. Só que agora, quando você olha para esse cara aqui, ó, você olha pro bloco, você vê que não é tão simples assim. Por quê? Porque no bloco, tá? Você já sabe que ele é 10, então no bloco existem duas forças atuando. A tensão, que eu estou querendo saber. Até agora tudo bem, né? Que agora eu vou pular para outra coisa. E o atrito, que eu sei. A grande vantagem é que eu conheço esse atrito aqui, ó. Né? Eu deveria até desenhar ele menor, né? Porque tá parecendo que ele é igual a tensão, então não consegui puxar o bloco, né? É bem pequenininho em comparação com a tensão, porque eu consegui puxar o bloco. Então tem uma força aqui atrapalhando o bloco. Que bloco é esse? Esse é o bloco A, tá? Então tá aí, ó. São as únicas forças que existem aqui, tá? Esse é o bloco que está em cima da mesa, tá? É porque tem uma cordinha aqui, ó, que tá puxando ele e tal.
Então, como que eu faço para achar essa tensão? Não é só pegar a massa dele e multiplicar pelo G. Porque tem uma força atrapalhando ali, ó. Tá? Eu tenho que jogar essa fórmula aqui, tá? Essa fórmulazinha aqui, o tempo vai dar certinho. Essa fórmulazinha aqui, só para o cara A. Então vamos fazer isso? Só para o cara A. Então qual que é a força resultante agora só no carinha A? Tá? Vou até colocar aqui, ó. Força resultante só no cara A, esquece o B, tá? Massa vezes aceleração. Então tá aí, ó. A força resultante, qual que é? É a tensão menos, qual que é o atrito? Eu sei que é 20. Tá certo? É meio como se eu estivesse te perguntando assim, gente, quanto que eu tenho que dar de força pro cara A, sendo que tem alguém que tá roubando 20? Né? Ficou pesado aí, desculpa que minha câmera já era, a bateria. Falta só 4 minutinhos, não vou nem atrapalhar a aula não. Então, olha só, a mesma coisa, fala assim, ó, esse bloco tá em algum lugar que roubaram 20 newtons dele, certo? Quanto que eu tenho que passar para ele deslocar, mas eu tenho que passar para ele 20 a mais, porque o atrito tá roubando 20, tá? Então eu fiz aqui, ó, força resultante é tensão menos 20, a massa só a dele, 10, vezes a aceleração que é 6, eu já calculei a aceleração. Então eu cheguei à conclusão que a tensão vai ser quanto? Vai ser tensão menos 20, que é igual a 60. Então a tensão aqui vai ser 60 mais 20. Olha só. Dos 200 newtons que o carinha B está sofrendo, ele tem que passar através da corda para o cara que está lá em cima 80 newtons. Beleza? Por quê? Porque eu percebi que quando eu fiz essa continha de massa vezes aceleração, eu percebi que ele precisa de 60, senão aqueles 10 quilogramas não vai movimentar com uma aceleração de 6, certo? 10 vezes 6 significa isso, ó. No meio da conta eu achei isso aqui, hein? O 10 vezes 6, que é o cara lá o bloco lá de cima, vezes a aceleração, ó, deu 60. Se eu quero que ele anda que aqueles 10 kg ande com 6, então eu tenho que dar para ele mais do que 60. Aí eu vi que pelas minhas contas aqui eu tenho que dar ele 80. Então dos 200, 80 eu passei pro cara lá de cima. Eu fiquei com 120 e passei os 80 pro bloco lá de cima. Então eu cheguei à conclusão que a tensão, né, a força transmitida pro carinha A foi de 80 newtons. Beleza? Tranquilos? Concordam, galera? Tranquilo. Então vocês viram que antes eu não tinha essa coisa toda para calcular, não. A força, talvez o mais que eu tenho que chamar a atenção aqui, ó, a força resultante em A é o quê? Bem, o cara tá andando, você sabe que ele tá andando. Você já calculou a aceleração, viu que ele tá andando. Então é a maior força, que é a tensão, menos a única que está atrapalhando, que é o atrito. Aí depois que você sabe a força resultante, você joga na fórmula. Tá? Então é essa dedução aqui que eu fiz, ó, que ficou do lado de cá da igualdade aqui, ó. Beleza? Tranquilos? E para vocês, pode Ô, falar, Carlos, pode falar, meu é amigo. como isso daí dá pra fazer daquele jeito que você falou, quanto de força que eu tenho que dar se alguém estiver roubando os 20? Exatamente, exatamente. Se você faz uma observação aqui, calma aí, cara, ó. E que esse aqui, esse B aqui, quanto que ele tá usando? Se você fosse fazer uma continha aqui, ó, no cantinho aqui, ele é uma massa de 20, tá com aceleração de 6. Pô, esse cara tá precisando de uma força de 120 newtons. Se a Terra tá puxando ele com 200, ele precisa de 120, mas cadê os 80? Ele passou para frente. Pronto. Só que aí você tinha que lembrar o seguinte, calma, passou 80 pro cara A. Ele tá usando os 80? Não. Alguém tá roubando 20. Quem? O atrito. Beleza? Eu tô meio que testando, né? O que que eu fiz, a conta que eu fiz, se ela faz sentido ou não. Tranquilo? Então, galera, eu sei que vai encerrar aí no segundo. O atrito, vocês vão ter que determinar o atrito aqui para nós. Ok?
a força de atrito, tudo bonitinho, calcular. Qual delas? Não sei, vocês vão ter que fazer o teste, né? Que mais? E a tensão, não esqueça da tensão. Beleza? Não esqueça da tensão. E vai ter que descobrir a tensão também. E óbvio que para chegar em tudo isso aí, você vai ter que calcular qual que é a aceleração. Depois, a tensão. Só que antes da aceleração, perdão, vamos seguir a ordem certa? Só que antes da aceleração, você vai ter que fazer o teste. O teste, né? Primeira coisa. Teste do atrito. Eu venci? Eu consegui colocar esse negócio para andar? Ah, eu fiz o teste, cara. Beleza. Tá. Tem... Opa, fiz o teste aqui do atrito. Tem atrito. Tá, fiz o teste, calculei os atritos. Ótimo. Então, vamos calcular a força resultante? Vamos. Agora que eu sei a força resultante, qual que é a aceleração? Agora que eu sei a aceleração, qual que é a tensão? Né? Isso aqui é tudo vetor, ó. Tudo tem uma direção definida. E um sentido também, né? Achei, achei. Fechou? Tranquilo? Vou mandar isso aqui, lógico, aqui pro grupo de vocês, mas vou digitalizar isso aqui, né? E vou deixar como tarefa lá na plataforma. Beleza? Bom feriado para vocês. Um abraço.